Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2025 do Aeris Energy. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, www.ri.aerisenergy.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do Aeres, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Ela envolve riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuros do Aeres e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje contamos com as presenças dos executivos da companhia, o senhor Alexandre Negrão, CEO, e o senhor José Azevedo, CFO. Antes de iniciarmos a apresentação, gostaria de convidar vocês a acompanharem a agenda do dia que está no slide 3 da apresentação. Começaremos com o senhor Alexandre, que irá abordar os tópicos 1 e 2, trazendo os destaques do período e, em seguida, comentando sobre o desempenho operacional. Na sequência, passaremos a palavra ao senhor Azevedo, que tratará o tópico 3, apresentando os resultados da companhia. Finalizada essa parte, entraremos na sessão de perguntas e respostas, o Q&A, e, por fim, o senhor Alexandre retornará para fazer as considerações futuras. Senhor Alexandre, por favor, pode prosseguir. Bom, obrigado, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma conferência da Aeres. Indo para a página 4, nos destaques do terceiro TRI, né, de 2025. Quando a gente fala um pouco de mercado, eu acho que não tem como não falar do tema central que está acontecendo no nosso país em relação ao curtailment, né, que são os cortes na geração. A gente sabe que pela característica, né, do potencial eólico brasileiro, né, por estar muito localizado no Nordeste, onde a temporada de ventos ela se acelera a partir de julho, ou seja, a partir do terceiro trimestre, é normal que a gente traga, né, esse assunto aqui. Além dele também está sendo extremamente debatido nesse momento em Brasília. Então, esse é um tema muito preocupante, né, porque o curtailment ele tem a tendência de crescimento ao longo dos anos. Para a gente ter uma ideia, em 2024 a gente teve uma média no ano de 10% de corte. Esse ano nós já estamos com uma média de 17%.
por cento de corte, cerca de 17% de corte. E isso, conforme nós vamos tendo mais renováveis no sistema, obviamente isso aí deve aumentar. O que é importante para nós como setor é que nós tenhamos uma regra clara e uma legislação que funcione para nós, né? Nesse momento, nós tivemos na semana passada a votação no Congresso em relação ao MP 1304, que inicialmente foi favorável para nós, porém ainda precisa da sanção do presidente, então vamos ficar atentos sobre este tema. Em paralelo, né, falando um pouco já da porta para dentro, a gente continua focado na nossa operação de serviços, né, aumentando a operação de serviço, como também melhorando a nossa eficiência operacional na parte de serviço. A parte de serviço, obviamente, ela sofre também um pouco ali as dores do crescimento. A gente teve um crescimento muito acelerado nos últimos 3 anos, e isso existe uma consequência quando lida com serviços que são basicamente pessoas em campo, né? Obviamente, para cobrir esse vale que nós estamos vivendo aqui na indústria, a empresa continua focada em exportação. Vocês podem ver nos números que a exportação está cada vez crescendo mais e deve ser também uma realidade aí nos próximos trimestres. Paralelo com isso, acho que a gente ainda tem ações para a recuperação operacional e melhoria financeira da empresa. Como vocês sabem, nós fizemos as renegociações com os credores no primeiro e segundo trimestre do ano. Isso nos deu uma tranquilidade grande agora para poder focar no operacional da empresa, né? Continuamos focando para, obviamente, melhorar a estrutura de capital de giro e deixar a empresa eficiente para conseguir operar com uma capacidade ociosa enorme, que é o que a gente está neste momento. Indo para o slide 5, então, eu falo um pouco dessa questão do desempenho operacional, e aí mostra, né, exatamente isso que eu vinha falando. A gente teve uma queda que, se a gente analisar, né, agora no LTM e pegando os últimos 23, 24 e até então 25, nós estamos com uma queda aí de 23 para 24 em 50%, basicamente, em megawatt entregue, e aí mais uma queda aí de 65% em relação a 24 para 25. Então, é uma queda muito expressiva, o que justifica aí essas margens comprimidas. Pulando para o slide 6, onde a gente fala da linha de produção. Então, nós reportamos aí 4 linhas de produção ativas, né, ao longo do terceiro tri. Acho que o que vale dizer, que a gente já também ressaltou no release, é que 2 dessas linhas a gente está operando em capacidade máxima, as outras 2 não estamos operando capacidade máxima. Então, a leitura de 4 linhas, ela tem que ser bem feita, porque não estamos operando com as 4 linhas em capacidade máxima. Isso é importante de ser ressaltado. Pulando para o slide 7, eu passo a palavra para o nosso CFO, José Azevedo. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Indo para o slide 7, a receita foi de 179 milhões no terceiro trimestre de 25 e 631,5 milhões nos 9 meses de 25. O EBITDA foi negativo em 48 milhões no trimestre e 55 milhões nos 9 meses de 25. Fechamos o trimestre com 5,8 milhões de investimentos e 62,1 milhões nos 9 meses de 25. Para finalizar, tivemos um prejuízo de 144,4 milhões no terceiro trimestre de 25 e 412,9 milhões nos 9 meses de 25. No slide 8 da receita, tivemos uma queda de 26,1% no trimestre e 51,6% no acumulado do ano.
Essa retração é reflexo da expressiva diminuição dos investimentos em parques eólicos nos últimos 2 anos, o que vem impactando diretamente a demanda por novos projetos. Apesar disso, tivemos um bom resultado na venda de pares para exportação, que representou 51,6% da receita total no trimestre, e a divisão de serviços, que também representou 29,3% da receita, com um crescimento de 21,6% comparando ao segundo trimestre de 25. Indo para o slide 9, mostramos o resultado do EBITDA no trimestre e nos últimos 12 meses. No trimestre tivemos 3 fatores que resultaram num EBITDA negativo de 48 milhões. Tá? Explicando esses fatores, o primeiro foi devido às despesas extraordinárias, no valor de 28,4 milhões, que são decorrentes da regularização do regime de drawback, que é a nacionalização de insumos para exportação do período de 24. Basicamente o que aconteceu foi que tivemos um cancelamento abrupto de volumes de exportação. Como vocês sabem, tivemos 2 OEMs que acabaram saindo do Brasil, e também a própria OEM com quem mantemos o relacionamento hoje também diminuiu. Tá? Com isso, não conseguimos manter o benefício referente ao imposto de importação, que é o II. Tá? O segundo fator foi o descasamento temporário entre as exportações e o reconhecimento dos incentivos fiscais do regime de drawback, que é aproximadamente 2,5 milhões, referente a agosto e setembro de 25, ou seja, a demanda que nós tínhamos previsto para o mercado nacional, que é prevista em contrato, não é? Portanto, o cliente em contrato ele pode direcionar essa demanda. Tá? Só que o que é que acontecia? Só para explicar para vocês. Antigamente o cliente fazia um planejamento com bastante antecedência e nós conseguíamos entrar com o pedido para ter o ato concessório, tá? Para essa isenção. Como mudou um pouco o mercado, não é? Porque o cliente não faz tanto estoque mais, nós tivemos essa demanda de exportação e entramos com o pleito para ter o ato concessório, só que ele demora entre 3 a 4 meses, mais ou menos. Tá? Então esse benefício a gente deve ter em dezembro, tá? Mas a boa notícia é que a gente pode retroagir para as PAs já exportadas até 2 anos. Tá? Então a gente recupera esse valor. Por último, temos um fator que é a menor produtividade em algumas linhas de produção mais antigas, que acabou reduzindo a eficiência operacional e limitou a diluição dos custos fixos. Tá? Não obstante, reforçamos que todos os efeitos ocorridos neste trimestre não são recorrentes e a companhia continua focada em iniciativas de ganho de eficiência, captação de novos contratos, assim como a otimização de custos e despesas. Indo para o slide 10, mostramos os investimentos, que representam 5,8 milhões no TRI. O valor está em linha e de acordo com os projetos existentes e no orçamento da companhia. Indo para o slide 11, o caixa do trimestre ficou em 29,4 milhões. Tá? Aqui a companhia tem um compromisso e tem seguido esse compromisso, que é atuar em diversas frentes a fim de garantir a liquidez adequada no curto prazo, até que a gente recupere o volume operacional nos próximos trimestres. Para finalizar, no slide 12, a nossa estrutura de capital, o que mudou aqui nós encerramos o período com um aumento de 57 milhões na dívida bruta. Isto se refere ao accrual dos juros das dívidas renegociadas em maio deste ano. Só reforçando e lembrando que esse processo ele vai ocorrer ongoing, tá? Até 31/3/27, tá? Que é quando pagamos a primeira prestação de juros sobre o montante total nessa altura. Tá? Então basicamente é isso. Tem um outro ponto aqui também que vou aproveitar para referir. Quando olhamos aqui no gráfico o terceiro trimestre de 25, nós temos uma dívida aqui que
BNDES, tá? Ela aparece neste trimestre porquê? Porque nós quebramos os covenants, tá? E iniciamos uma renegociação. Está demorando um pouquinho mais do que aquilo que a gente previa, mas temos a anuência do banco para renegociar, estamos numa fase até já avançada e até final deste ano, até 31/12, a gente espera realmente finalizar essa renegociação. Com isso, chegamos ao fim da apresentação e iniciaremos o Q&A. Obrigado. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para enviar suas perguntas por escrito, basta clicar no ícone Q&A localizado na parte inferior da tela e digitar sua mensagem. Caso prefira falar, identifique-se também pelo ícone Q&A para entrar na fila. Quando o seu nome for anunciado, aparecerá na tela uma solicitação para ativar o microfone e basta aceitar para fazer sua pergunta. Pedimos a gentileza que todas as suas perguntas sejam feitas de uma vez só. Pedimos alguns segundos agora para verificarmos as perguntas. Já voltamos. A primeira pergunta vem do Ramon, da Axel Capital. Bom dia, Elis. Parabéns pela resiliência dos resultados. Gostaria de fazer duas perguntas. Primeira, no release vocês comentam que a partir de 2026 a Elis começa a capturar um novo ciclo de expansão. Mas no decorrer deste ano vocês comentaram que a partir de 2007 seria uma retomada. Quais sinais positivos vocês viram e fizeram vocês terem uma visão mais otimista? Segunda pergunta. Nesta semana foi anunciado um grande data center no Ceará para um player chinês e com capital brasileiro e asiático. Na visão de vocês, essa movimentação pode estimular e impactar positivamente novos pedidos para a Elis? Bom dia, Ramon, obrigado pela pergunta. Os sinais positivos, eles derivam, obviamente, de conversas com clientes, né? A gente tem conversas com o nosso cliente atual, que é a Vestas, né? No quesito de paz. Então, nós temos conversas com eles sobre novos projetos, tanto para o Brasil quanto para fora, né? A gente está tendo essas conversas, assim como nós estamos tendo conversas também com outros clientes que estão também operando no Brasil e esperando operar, querendo operar no Brasil no futuro, né? A gente tem que lembrar que, apesar da gente ter um cenário ainda muito nebuloso sobre demanda de energia, etc., a gente, no eólica, né, principalmente na compra de paz, a gente fala de projetos de longo prazo, em que as definições de contratuais tal, são feitas muito antes da efetual produção. Então, qualquer novo cliente que a Aeris venha a colocar na carteira agora, isso de fato vai virar entrega lá em 27. Então, obviamente, existem conversas, né, não só com a Vestas, mas também com outros clientes, em que a gente vislumbra que haja um crescimento. Outro sinal positivo, obviamente, se a gente olhar todos os estudos de mercado, e aí a gente, na nossa área de inteligência de mercado, a gente olha Wood Mackenzie, Bloomberg, GEOEC, a gente vê, né, que a partir de 27 e 28 existe uma previsão de crescimento dado vários motivos, né? Desde crescimento do setor até a entrada de data center e hidrogênio verde no país. Isso aí já faço um link com a sua segunda pergunta, que sim, a gente acha que esse projeto que foi anunciado deve impactar positivamente a gente, né? Indiretamente, obviamente, mas vai impactar de uma forma positiva. Então, quando a gente pega a análise de mercado e a análise das principais agências que cobrem o setor,
a gente vê que existe uma recuperação do setor prevista ali para 27 e 28, né, em que a gente acha que esse setor deve voltar ali para o patamar de 2,5 GB a 3 GB ano, de uma forma consistente, talvez ali a partir de 28. Lembrando que em 23 se instalou no Brasil 5 GB, né? Então, a gente não vê, desculpa, a gente não vê a gente chegando nesse patamar nos próximos anos, mas também a gente não enxerga o Brasil ficando aí abaixo de 1 giga, ou sem vender nada, que é o que está acontecendo agora, né? Então, acho que os sinais positivos, obviamente, vêm de conversas com clientes e também muita análise de mercado e entender o que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo. A próxima pergunta vem do Ricardo Peixinho, da Tagus Investimentos. Foi comentado que a MP 1304 foi favorável à Aeris. É possível detalhar mais essa questão? Como a MP 1304 resolverá o problema do Curtman? Ricardo, bom dia, obrigado. Não é que ela resolve o problema da Aeris, né? Ela melhora o problema hoje do setor, né? Porque hoje, basicamente, as geradoras, né, os desenvolvedores, essa conta está indo para eles, né? E na forma que a MP está redigida nesse momento, né? Essa conta ela seria do consumidor, ou seja, ela seria pulverizada em todos os consumidores. E aí, eu não vou entrar aqui na definição do que é certo e do que é errado. A gente acredita que esse é o certo, por ser uma indústria, por conta que o corte de geração não tem nada a ver, não é uma culpa do gerador, né? Então, não é, na nossa visão, justa que essa conta recaia sobre os geradores. Então, acho que é isso que está favorável para o nosso lado. Obviamente, a gente precisa aguardar para ser sancionada essa lei. A próxima pergunta vem do Lucas Serrone, da XP. Como vocês enxergam a questão de vocês se financiarem para repor o caixa? Bom dia, Lucas. Esclarecendo aqui esse ponto do caixa, que para nós é o nosso principal ponto aqui durante este ano e o próximo, tá? É o nosso foco. Tá? Nós estamos avaliando não só com bancos, mas também com parceiros, sim. Estamos fazendo um trabalho específico em cima, que é obviamente para termos a liquidez necessária até a retomada dos volumes, tá? Então é isso que estamos fazendo.
A próxima pergunta é do Claudio Pirola, acionista. Bom dia, qual a estratégia da empresa para, com o caixa tão apertado, sobreviver até 2027 e a eventual retomada do setor? Bom dia, Claudinor. Praticamente eu respondi na pergunta anterior, então o caixa aqui para nós é uma prioridade e o que nós estamos fazendo, novamente, são várias ações, tá, para garantir essa liquidez. A sessão de perguntas e resposta está encerrada e agora gostaríamos de passar a palavra para o senhor Alexandre para as considerações finais. Bom, pessoal, como esperado, acho que a gente teve mais um trimestre difícil, onde a empresa, né, operou com uma capacidade ociosa aí na casa de 85%, e esse é o principal motivo da gente ter as margens tão espremidas. Apesar disso, a gente continua focado no crescimento da service, como eu falei mais cedo, e também nas oportunidades de exportação, que não só já estão ocorrendo, mas que a gente quer que continue ocorrendo no futuro. Em paralelo com isso, a gente está atento ao desenrolar em relação à MP304, né, para ver como que isso vai se desenrolar e como que a gente consegue, como o nosso setor pode ser beneficiado com isso. E, por fim, eu acho que a gente ainda tem uma expectativa negativa para o último trimestre, porém com melhoras ao longo de 2026. Então, acho que, conforme esperado, realmente, o 2025 deve ser o pior ano aí para nós e devemos ver uma retomada em 26 e 27. Então, muito obrigado aí pela presença de todos. Desejo a todos um bom dia. Obrigado. A videoconferência de resultados do terceiro TRI está encerrada. A área de relações com investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado a todos os participantes e tenham um bom dia.